E dando sequência aos reis dos arcanos da corte, o arcano da quinzena aqui no Alouca Tarô é o rei de copas, e é inspirado nele que eu vou compartilhar com você a relação do tarô com o amor, principalmente através da prática divinatória. Quem nunca se deparou com aquele lambe-lambe no poste do centro da cidade com uma propaganda bem da irregular de algum taromante? Normalmente eles vêm acompanhados de promessas de amarração e de amor eterno, de que a pessoa amada voltará rastejando para você. E isso não tem nada a ver com o tarô. O tarô em si não tem essa capacidade, o que não significa que não exista magia e práticas que visem isso. O que acontece é que muitos desses, entre aspas, taromantes se apropriam da prática oracular para, de novo, entre aspas, anunciar traições, feitiços feitos para destruir o relacionamento do consulente e tudo de ruim que a gente pode imaginar e ouvimos por aí. Acontece que o esquema é o mais clássico de todos. Esses, mais uma vez, entre aspas, oraculistas, preveem a desgraça para vender a solução. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Alouca Tarô Podcast. Bem-vindo! Avalie o Alouca Tarô Podcast aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas. Isso ajuda muito. E se você me escuta no Spotify, tem caixinha de pergunta e enquete aí embaixo. Dá uma olhada e vem interagir. E sei que tem bastante gente nova chegando aqui. Se você é uma dessas pessoas, seja muito bem-vinda. O Alouca Tarô é um projeto autoral criado por mim em 2018 que visa democratizar o conhecimento sobre tarô e abordá-lo através das questões do contemporâneo. O podcast, esse que você está ouvindo, é o primeiro do Brasil totalmente voltado para o tema. Tudo que você ouve, assiste e lê no Alouca Tarô é criado por mim. Não tem ninguém além de mim por trás desse corre. Eu digo isso porque tem muita gente que acha que tem, mas não tem. Tudo, captação de vídeo, podcast, edição, criação de artes para o Instagram, roteiros, curadoria de imagens, enfim, tudo é feito por mim. Ou seja, esse projeto é meu principal trabalho, porque é nele que eu encontrei meu propósito. Eu falo bastante sobre isso aqui ao longo dos episódios. Além disso, eu te convido também a conhecer os cursos de tarô, ao todo são 3, de arcanos maiores, de arcanos menores e de métodos e tiragens, todos online, com garantia de 7 dias e com acesso imediato e vitalício. As aulas são gravadas, você assiste onde e quando quiser, ou seja, faz o curso no seu ritmo e pode voltar lá sempre que tiver dúvidas. Além disso, você pode fazer perguntas diretamente para mim, através da plataforma do curso, e no término de cada um deles você recebe um certificado digital de conclusão do curso. Você pode adquirir cada um deles separadamente ou optar pelo combo, que vem com os 3 dentro. Nele você economiza bastante. E também realizo leituras de tarô online, por chamada de voz e de vídeo. Então, independente do lugar que você está, a consulta é possível, seja no Brasil ou fora daqui. E se você tem consumido tudo isso e o conteúdo te nutre de alguma maneira, considere ser um apoiador do projeto. Com R$15 mensais você me ajuda a manter o Alouca Tarô no ar, participa do nosso grupo no Telegram e de encontros mensais, onde a gente conversa sobre tarô e fazemos leituras coletivas. Tem sido muito gostoso e gratificante cada encontro. Quem já apoia, muito obrigado, e quem tem participado dos encontros, muito obrigado pela presença, porque tem sido massa. Essas são também maneiras de você contribuir e fazer parte do Alouca Tarô. Assim ele continua existindo e eu sigo por aqui, comunicando o que inspira o bem viver. Para mais informações, tem link aqui na descrição do episódio. Eu conto com você. Recentemente, atendi um consulente aterrorizado. Ele tinha passado com uma cartomante que, ao longo de toda a consulta, só fez previsões catastróficas. Que ele sofreria um acidente de carro, que fulano organizaria uma gangue para dar uma surra nele, e a coisa só ia ladeira abaixo. Daí eu perguntei para esse consulente, frente a tantas previsões terríveis, qual foi a orientação da profissional para você? E ainda perguntei mais, ela fez alguma previsão que podemos chamar de boa? A resposta do consulente foi que não teve nenhuma orientação depois das péssimas notícias e que também ao longo de toda a consulta nada de bom foi dito. Ao término, foi recomendado um trabalho de magia e banhos. Cataram como funciona?
Essas pessoas que só atrapalham a nossa profissão, que já é marginalizada, usam o tarô como uma ponte para vender soluções. Então o tarô delas comunicará coisas terríveis e deixará o consulente em pânico, em estado de alerta, e muitas vezes suscetível a aceitar o que vier de oferta depois disso, ou seja, a gastar mais para se livrar das terríveis previsões trazidas pelo, entre aspas, tarô. A prática da taromancia não passa por esse lugar. Ela começa e se encerra em si. Se ao longo de uma leitura alguma previsão que não favoreça o consulente surgir, é papel do taromante continuar a se debruçar sobre a questão, a fim do quê? De orientar o consulente através do tarô, a como desviar ou lidar com ela, pois é para isso que serve a taromancia séria. Se você sentar na frente de um oraculista que vai ficar vomitando previsões sem pé nem cabeça e que em nada edificam sua vida ou te motivam a mudar o rumo das coisas, saiba, você caiu num golpe. Nunca, em anos de atendimento, eu deixei um consulente sair de mãos abanando, sem saber o que fazer com todas as informações que foram extraídas do oráculo. Todos eles saem orientados sobre como encarar as situações ou até mesmo se livrar delas. Sem magia e sem charlatanismo. O tarô por si só basta, mas depende de quem usa. Ainda sobre esse caso, a nossa consulta foi basicamente para passar ponto a ponto a consulta anterior e descobrir se de fato as previsões terríveis eram verdadeiras. E obviamente não eram. O consulente saiu dessa consulta comigo com outro semblante e extremamente calmo, bem diferente do jeito que ele entrou nela. Mas muitas pessoas se frustram ao sair das minhas consultas, porque elas chegam com aquele imaginário de que vão se sentar na minha frente, eu vou começar a revirar os olhos e dar informações aleatórias sobre o seu passado, presente e futuro. Pessoas que buscam isso não estão buscando orientação, estão buscando experiência. No máximo buscam extrair algo que esteja oculto, mas que ela nem faz ideia do que, onde e nem por que está procurando. Qualquer pessoa que procurar um dos meus atendimentos será antes instruída a trazer questões e temas pontuais. Ninguém senta e em silêncio espera o tarô falar. Antes eu converso bastante, faço perguntas chaves que nos ajudam a chegar nas melhores perguntas e, consequentemente, nas melhores respostas. Esse oráculo possui um mecanismo próprio, que requer um bom taromante, um consulente lúcido, instruído e boas perguntas. Só assim extraímos do tarô excelentes respostas. E depois das respostas, aconselhamentos, para que possamos colocar em prática o que foi comunicado da melhor maneira possível. Eu falei tudo isso porque muitos, no desespero, principalmente quando o assunto é amor, caem em mãos de pessoas mal intencionadas e que sequer são taromantes de verdade. Então, tome cuidado, não deixe a angústia te colocar num lugar ainda pior. E o amor é complicado mesmo. Quando nos apaixonamos, é profusão de sentimentos aparentemente incontroláveis. O coração é água, às vezes calmo, como um lago, numa tarde de outono. Às vezes tempestade, em alto mar, e precisamos nos preparar para todas as suas nuances. É o que nos ensina o Rei de Copas. Muitos chegam até mim nas consultas com receio de abordar o tema amor, principalmente porque aqui no podcast eu bato na tecla de que amor não é sempre prioridade e que esse desespero por estar numa relação não é saudável. E não é mesmo? E embora muitas consultas não passem por esse tema, 98% delas passam e minha abordagem é a seguinte. Primeiro, eu vou investigar o consulente. Se ele está solteiro, como ele está, de onde ele está vindo emocionalmente. Investigo suas últimas relações e expectativas daqui em diante. Muitas vezes, nesse momento, o tarô já revela muito o que está por trás dessa angústia trazida para a leitura. Minhas consultas são sobre a pessoa que está na minha frente, então a maioria das coisas que eu falo são para ela. A pessoa está de fato preparada para uma relação? Essa busca desenfreada por um relacionamento está mascarando alguma coisa? Essa busca por pelo em ovo nas relações tem a ver com o quê? Essa crise no casamento, no namoro, no casinho, nasce onde? Porque o mais comum é chegarem com o nome do responsável pela desgraça em mãos. Embora muitas vezes sim, o outro seja responsável pelas coisas ruins que estão acontecendo na relação, na maioria das vezes não é.
É quando o tarô mostra que o consulente está com medo, criando cenários em sua mente que não condizem com a realidade. E o tarô é muito generoso, e eu também. Então, a gente se debruça sobre isso até compreender melhor de onde surgem as inseguranças e mais, como saná-las, como resolvê-las, a fim de proporcionar a quem procurou o tarô paz de espírito, força e motivação para continuar investindo nessa relação. Ou não, se for o caso e isso ficar evidente na consulta, que o melhor a se fazer é se retirar da relação, vamos investigar também por que e como, sempre apontando um norte, uma estratégia, uma maneira de fazer essa movimentação ser menos danosa e traumática possível. A dor, o luto, a tristeza não tem como tirar, pois são próprios de situações como essas. E muitas vezes a gente adia o término justamente para escapar da dor. Através desse ato, fracionamos a dor, pagamos um boleto em infinitas parcelas e tornamos ainda mais difícil aquilo que precisa ser resolvido o quanto antes. A dor, o luto e a tristeza são inevitáveis, desconfortáveis, mas passam. Não deixe de resolver algo com medo delas. Nossos maiores e melhores atos pedem coragem. Mas veja só, na maioria das vezes, quando o assunto é relacionamento em crise, o tarô tem apontado soluções, padrões do consulente que precisam ser resolvidos e ajustes que precisam ser feitos. O tarô diz como, onde e porquê, e uma vez que o consulente coloca o conselho em prática, a chance do seu relacionamento ser restaurado é muito grande. Recentemente, eu tenho atendido bastante pessoas com crises enormes em seus relacionamentos, e embora os problemas sejam, de fato, muito complexos, o tarô tem nos surpreendido e apontado caminhos e saídas criativas e propositivas para que aconteça o resgate do amor e da boa convivência. Depois de anos do lado de alguém, como seria possível não existir problemas, crises, divergências, saturações, frustrações? Todo dia eu e você mudamos nossas formas de pensar, encarar o mundo, a nós mesmos, o outro. E tudo isso impacta nossas relações, todas elas, e não apenas as românticas. Depois de 20 anos de casamento, por exemplo, será que você ainda é a mesma pessoa? A não ser que você tenha se acomodado muito, a resposta será não. E se você não é a mesma pessoa, como esperar que aquela, ali, do seu lado, ainda seja a mesma de 2 décadas atrás? Relacionar-se é conhecer um ao outro diariamente. E isso é saudável, porque nos mantém em dia com as nossas expectativas e mais, nos mantém em dia com o que desejamos para nós. Porque se eu mudo e o outro também muda, pode ser que estejamos gerenciando a relação baseado em nossos eus do passado, o que é totalmente contraproducente. É quando o tarô vem recomendar a reciclagem na maneira de conduzir a relação. Às vezes é só isso que precisa. Mas sabe o que o tarô mostra também? Que a maioria morre de preguiça. Se relacionar não é algo que acontece automaticamente ou organicamente. Se relacionar pede, além de coração, um comprometimento consciente com a manutenção diária da relação. E isso requer, além de coração e comprometimento, inteligência emocional. A inteligência emocional, assim como todas as outras inteligências, pode ser exercitada. Todo dia um pouquinho de dedicação e você vai ver ela crescer e se manifestar através de você. No meio da investigação que o consulente e eu fazemos, eu faço, através de uma tiragem, um panorama da relação para compreender como estão ambas as partes, em diferentes aspectos. E a partir disso, temos como saber como um tem encarado o outro e a relação em si, o que já é de grande ajuda. Já os solteiros chegam com as clássicas perguntas: eu vou conhecer alguém? Devo investir em fulano? Fico com esse ou com aquele? Nesses casos, eu começo com o consulente, eu recorro ao tarô para descobrir como ele está emocionalmente, se está ou não apto para adentrar uma relação, e a partir disso eu começo a consulta. Nem sempre estamos prontos para incluir mais alguém nas nossas vidas, mas insistimos. Pois os amigos estão namorando, noivando, casando e você tá aí, solteirão. E eu pergunto, e daí? Quem me ouve desde o começo sabe qual é a minha abordagem a respeito, então não vou me demorar por aqui não. Mas eu te convido a ouvir os episódios onde eu falo sobre o tema. Eu vou deixar os links aqui na descrição.
E mesmo quando o tarô diz que o consulente não está apto para adentrar uma relação, eu continuo a leitura sobre o tema, investigando as causas por trás dessa não aptidão e o que precisa ser trabalhado. E às vezes nada precisa ser trabalhado, apenas não é tempo de colocar energia nessa área da vida, mas em outras. Quando o tarô aponta que o consulente está apto, partimos para a investigação de como ele pode conduzir as possibilidades daqui em diante. Nesses casos, normalmente o oráculo aponta a necessidade de saída do casulo. Muitas pessoas possuem dificuldade em se colocar, digamos assim, no mercado. E o tarô fala: amore, ninguém vai bater aí na sua casa enquanto você está sentadão no sofá de moletom assistindo série ruim. O tarô vem recomendar que a pessoa pelo menos esteja num app de paquera, que passe a exercitar o flerte, que ela dedique mais tempo e atenção à sua apresentação pessoal, sugere que ela saia mais de casa. Praticamente ele fala: bora colocar esse produtão na vitrine. E daí que o tarô desce a lenha e fala também: vai se divertir, vai conhecer novos parceiros, novas parceiras, vai fazer sexo, vai exercitar sua habilidade de paquerar, de seduzir, de conhecer o outro, vai primeiro tirar a ferrugem do corpo. E falando em conhecer o outro, o tarô nesse embalo também fala bastante das altas exigências impostas a si mesmo e aos potenciais parceiros. Precisa ser assim, assado, cozido, e qualquer coisa que sinaliza algo diferente disso, eu saio correndo. Você quer conhecer alguém ou quer moldar alguém à sua maneira para que você tenha menos trabalho? A qualquer indício de divergência, a gente desiste, porque no fundo não queremos conhecer, queremos um pacote que chega pronto, com um laço vermelho bem grande e com um selo de garantia. Não funciona assim. Daí eu sempre inverto. E se alguém chegar em você e tentar te moldar, te podar e te administrar à maneira dele, como você vai se sentir? Eu chamo isso de colonização. Cada pessoa, como sempre falo, é um universo inteiro. Você chegar nesse universo com a sua caravela e falar: agora o Deus é esse, você tem que usar roupa. Toma aqui um espelho, garfo, faca e uma cruz. Qualquer atitude que não esteja de acordo com o que é praticado no meu universo será motivo de punição para o outro. Uma relação verdadeira é construída a partir do que eu chamo de intercâmbio. Ninguém precisa colonizar ninguém. Visitem o universo do outro, mas sempre volte para o teu. No meio do caminho, um terceiro universo será criado. Esse será constituído por aquilo que você tem de melhor e que o outro também tem a oferecer. Com essa prática, a gente aprende sobre as particularidades do universo alheio e o mesmo acontece do lado de lá, por isso que eu chamo de intercâmbio. Quando voltamos de viagem, por exemplo, chegamos em casa com a sensação de ter descoberto algo totalmente novo. E isso joga perspectiva sobre nossas vidas, sobre a cidade e o país que moramos, certo? Conhecer alguém precisa gerar algo similar dentro da gente. Imagina você indo conhecer uma cidade nova e que tem mar, mas na sua cidade não tem mar. Aí você, ao invés de se deslumbrar com aquilo que é inédito e maravilhoso, você pega um rodo e começa a, de forma contraproducente, tentar secar o mar. Que tal colocar pelo menos os pezinhos na água? Há alguns anos eu atendi uma moça recorrentemente e que me procurava sempre que pintava um boyzinho novo. Conhecia num dia, no outro já estava falando comigo. Vai rolar? É esse? Tá. Eu fazia a leitura e o tarô sempre mostrava que existiam coisas a serem resolvidas antes dela adentrar numa relação. E sempre que ela voltava para uma consulta, a mesma coisa. Até que ela desistiu, de se constar comigo. Porque ao invés de ir resolver o que o tarô está apontando, a gente escolhe ir de porta em porta até conseguir o que a gente quer. Nesses casos, quando a insistência em adentrar num relacionamento é sistêmica, o êxito é garantido, pois quem procura acha, mas vai achar o quê? Alguém nas mesmas condições, em estado de escapismo de si mesmo, e jogarão um em cima do outro expectativas que eles mesmos não podem administrar. O resultado será catastrófico, e a gente nem precisa do tarô para adivinhar isso.
Embora seja chato ouvir que temos coisas a serem trabalhadas em nós, é mais chato quando adiamos essas resoluções e passamos a acumulá-las debaixo do tapete, e assim adiamos também a possibilidade de qualquer encontro verdadeiro. E tem os casos onde o tarô mostra que a pessoa está apta e que sim, o amor está prestes a surgir. Recentemente, uma consulente linda e maravilhosa, depois de uma série de consultas que focaram em resolver outras áreas da sua vida, me perguntou sobre sua vida amorosa. Passamos por lugares desconfortáveis, por padrões que vinham se repetindo e o porquê dessas coisas. Ela acolheu o conselho do tarô, que também apontou uma nova pessoa aparecendo na vida dela. Semanas depois, essa pessoa chegou e logo estavam ambos em Buenos Aires, numa viagem romântica onde ele pediu ela em namoro. E toda vez que eu atendo ela e olhamos para a relação, o tarô só mostra evolução, amor e amadurecimento. Assim como aconteceu de um outro consulente que estava com um casamento bem caidinho, procurar o oráculo por orientação. E baseado em tudo que eu ouvi dele, um término parecia a coisa mais pertinente a se fazer. Mas o tarô ama um plot twist e apresentou caminhos e soluções criativas. O consulente colocou em prática e o casamento se renovou, assim como o próprio consulente em si foi renovado. E esses são apenas alguns exemplos, pois o que mais tem acontecido em consultas similares a essas é isso, o tarô apontando soluções e resgates possíveis. Ou seja, o tarô não traz a pessoa amada rastejando aos teus pés, mas primeiro te ajudará no processo de amar a si mesmo e na difícil lição que é conhecer o outro. Ele mostra o caminho, mas a jornada é só tua. Você dará início ou continuará a rodopiar em torno de tudo o que notoriamente não tem dado certo. O amor existe sim, e quando eu bato na tecla de que ele é superestimado é porque ele é mesmo. E que bom que temos dialogado mais e mais sobre isso e sobre as diferentes formas de amar e de se relacionar, assim como temos jogado luz sobre o que é um relacionamento saudável e o que não é. Estejamos a par dessas conversas também, sem rejeição, sem identificação, mas dispostos a pelo menos refletir a respeito. O amor existe e requer nossa atenção, requer que estejamos saudáveis para adentrá-lo, requer dedicação e paciência. O amor é uma semente com potencial de se transformar numa árvore frondosa. Então o cultivo será o fator decisivo para que isso se realize ou não. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gosta do podcast, compartilhe com um amigo e vem me contar como esse tema e mensagem arcana tocaram você. O melhor lugar para fazer isso é no Instagram, @aloucatarô. Um beijo. Tchau.